Vamos à aula 43 do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Vamos continuar falando do joio e do trigo. Nós falamos no último estudo nosso a respeito do joio e do trigo, até da parábola que o Senhor Jesus falava do joio e do trigo. E hoje vamos falar das características de um e as características do outro. Eu quero que você preste muita atenção, porque você vai poder analisar quem você é, trigo ou é joio? Vamos à leitura, então, deste estudo. As características do trigo. Autêntico. Essa é a sua característica mais marcante. O trigo é verdadeiro, sincero, em uma só palavra. É sim, sim ou não, não. A sua vida é um livro aberto, pois ele é transparente em tudo que faz. Afinal, o Espírito de Deus é quem habita nele. Além disso, sua luz brilha de tal maneira diante dos homens que glorifica o Pai Celestial em suas atitudes e até ilumina quem está ao seu redor. Mateus, capítulo 5, do 14 ao 16. Outra característica do trigo, humilde. O peso do fruto faz com que o trigo se curva. Quanto mais frutos do Espírito Santo há no trigo, mais ele se diminui diante do seu Senhor. E reconhece a grandeza de Deus em sua vida. O trigo se enxerga tão somente como um bisturi, ou seja, um instrumento na mão de um cirurgião, que é o Altíssimo Poderoso Deus. Veja que uma cirurgia bem-sucedida, o paciente sempre dirige os seus elogios ao médico, cirurgião, e nunca ao bisturi, ou a pinça, ou a tesoura que foi usada para aquela cirurgia. Sempre vai ao cirurgião e agradece o cirurgião. O trigo, ele é o bisturi. Ninguém nem lembra que ele existe. De igual modo, o trigo reconhece que precisa estar ali e muito bem afiado, esterilizado, para ser usado como uma ferramenta pelo seu Criador. Assim é o trigo. O Senhor Jesus, certa vez, ele fez uma comparação, nós, que somos trigo, como o sal. Ele disse: vós sois o sal da terra. O sal, ele dá sabor na comida. Só que o sal não pode aparecer. Porque se o sal aparecer, a comida fica estragada, salgada. Você come a feijoada, deliciosa. E o que você não lembra é o sal. Você só lembra do sal se ele estiver em excesso ou se ele estiver faltando. Mas se ele estiver na medida, você nem lembra que tem sal na sua feijoada, não é? Assim somos nós, cheios do Espírito Santo. Nós somos imperceptível. O trigo, ele é perseguido. A exemplo do Senhor Jesus, o trigo foi sempre e será perseguido, seja por aqueles que estão fora, seja por aqueles que estão dentro da igreja. Pois ele segue firme nas pegadas do seu Senhor. João 15, 18 a 21. Dentro das igrejas, o trigo é perseguido pelo joio, que morde de inveja ao ver os frutos do trigo enchendo o celeiro do reino de Deus. Por não aceitar ficar para trás, o joio torna-se um aliado do diabo para tentar prejudicar o trigo. O trigo é disciplinado. A partir do momento em que ele é incluído na videira verdadeira, que é a igreja ou o corpo do Senhor Jesus, o trigo passa a viver em perfeita harmonia com os demais membros e, sobretudo, com o cabeça, que é Jesus. Os nascidos de Deus consideram a correção como o óleo da justiça. Isso é uma ajuda para si. Então, aquilo que impulsiona o trigo a crescer e a seguir em frente são repreensões daqueles que lhe querem bem.
Muitas vezes você é repreendido para o seu bem. O trigo reconhece isso. O joio se revolta. O joio, ele acaba até muitas vezes saindo da igreja, da presença de Deus, quando ele é repreendido por uma falha que ele cometeu. Essas são as características do trigo. Fira o justo, e será isso benignidade. Repreenda-me, e será excelente óleo. Salmo 141, 5. Agora nós vamos falar da característica do joio. Preste atenção. Hipócrita. Como já dissemos, o joio não é verdadeiro, não é autêntico. As palavras que saem da sua boca correspondem ao que está em seu coração. Assim também vos exteriorizamente percebeis justo aos homens que interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 28. O que você tem por dentro é o que você se manifesta por fora. É comparado com sepulcro caiado. Sepulcro caiado, bonito, mausoléu, aqueles mausoléus lindos. Você passa ali nos cemitérios, você vê aqueles jazidos, aqueles mausoléus lindos. Mas o que tem dentro? O mesmo que tem aquele buraco feito no chão. Podridão. Só por fora, só uma aparência. Mas quando você abre, é podridão. Assim são os joios. Orgulhoso. Se há uma palavra inexistente no dicionário do joio, essa palavra é humildade. O joio é ereto, porque não há fruto dentro dele para que o faça se curvar. Ele sempre se considera melhor do que as demais pessoas. E nada do que os outros fazem para ele tem valor. Além disso, ele tem um olhar altivo. É uma postura soberba, como na parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas, capítulo 18, do versos 9 ao 14. Leia lá, você vai ver a imagem do joio. O joio é mau. É muito comum o joio fazer tudo para prejudicar o trigo, com calúnias e difamações. Ele faz isso sempre pelas costas, de forma sorrateira e camuflada, mostrando-se ser sereno e amigo por fora, porém venenoso por dentro. Este foi o caso de Judas, que durante 3 anos conviveu com Jesus e os seus discípulos. E nenhum deles, exceto nosso Senhor Jesus, percebeu a sua verdadeira identidade de traidor e de hipócrita. O joio é indisciplinado. O joio odeia ser corrigido. Além disso, ele costuma reclamar de tudo, inclusive se vê injustiça em qualquer tipo de direção dada pela autoridade espiritual. Você vê que o joio, ele é totalmente destrutivo. E talvez você viu algumas características do trigo em você e viu também características do joio em você. Cabe você se corrigir. Deus, amiga, eite, Deus ele não vai mudar você. Deus ele não nos muda. Deus ele dá a direção. Eu tenho que mudar. Você tem que mudar. Lembra o que ele falou para Caim? Quando Caim desejava matar o irmão? Deus poderia tirar aquilo de Caim. Mas Deus não faz isso. Ele só orienta. A decisão é pessoal. Nós temos o livre-arbítrio. Ele disse para Caim, Caim, o seu desejo é contra ti. Você está desejando matar teu irmão, né? Vai ser sua ruína. Cabe a ti dominar. Olha só. Cabe a ti dominar. Deus não dominou para Caim. E Caim foi e matou o irmão. Então, amiga, amigo ouvinte, cabe a nós nos corrigir das coisas que Deus nos tem alertado que está errado em nós. Estamos praticando de maneira que não agrada. Você precisa mudar. Nós
temos que nos corrigir, porque Deus não vai nos corrigir. Fique na paz. Semana que vem eu volto com mais um pedacinho desse alimento para o nosso crescimento. Tá certo?